não pode ficar assim para sempre. E então já voltou a fechar as igrejas. E se nós vamos ver e entender o processo que nós estamos vivendo, eu sei que estão querendo cortar muitas coisas na nossa vida. Já começaram a cortar os abraços, começaram a cortar o aperto de mão, aquela comunhão que tínhamos de abraçar, de se apertar, de... estava triste, ela recebia tanta paz, alegria, de um aperto de mão sincero, a pessoa era até renovada, isso existia. Então o inimigo, ele sabe disso, e ele começa então a se levantar contra a igreja do Senhor. A primeira coisa que ele quer fazer é tampar os nossos lábios, e sabe o que? Nós estamos nos preparando, porque as coisas vão piorar, vão ficar mais difíceis, e aqueles que vão ficar, quando aqui o anticristo estiver reinando, já vai ter se preparado, porque nós sabemos que vai vir o tal da marca, que é o 666, e sabe, a Bíblia diz que é aqui na palma da mão, ou então agora começamos a entender a primeira coisa que existiu. A primeira coisa que nos está colocando é essa máscara. Você não pode entrar em um mercado, você não pode comprar, mesmo se você tenha dinheiro, mas se você não tem isso do seu rosto, você é proibido de comprar. O inimigo, ele é astuto, o inimigo, ele começa com as suas artimanhas, o inimigo começa a colocar um distanciamento, porque talvez você não vai ficar sabendo daquilo que ele está fazendo lá na frente. Por quê? Porque nós temos contato, um vai falar para o outro, e o que ele está tentando fazer é distanciar, o que ele está tentando fazer é fechar com as igrejas, com aqueles que sabem adorar, com aqueles que sabem que tem o poder da terra, que é a igreja do Senhor. Mas sabe de uma coisa? A esperança para a igreja, a esperança para aquele que conhece o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e essa esperança nós temos que estar de pé para entender e levar essa palavra para aqueles que não conhecem a Jesus. É o inimigo, ele vem com toda a artimanha dele, mas a igreja tem que estar desperta. Ele quer cortar tudo isso, mas eu quero dizer que há esperança em nome de Jesus Cristo. Quantas famílias estão vivendo luto? Quantas famílias como eu estamos vivendo um luto? Mas ainda há esperança, ainda há esperança. Ainda ela foi só cortada, aquela árvore, ela foi só cortada. O que não pode cortar é a raiz. Eu não sei aonde a tua raiz está. Se ela está aí em Jesus, a vitória é certa, a vitória é certa. A esperança não pode morrer, aleluia. E a árvore, quando ainda ela é cortada, se ela ainda tem a raiz, diz aqui em Jó, ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas. Imagina aquela água, ela vem da chuva, ou ela vem de algum produtor que vai colocando, agricultor, e quando vai chegando na raiz, imagina aquela raiz já sentindo aquele cheirinho daquilo que vai dar vida, aleluia. E quando nós falamos de água, na palavra do Senhor é o Espírito Santo. Você e eu estamos de pé porque é Ele que nos sustenta, aleluia. É Ele que envia o consolo, é Ele que nos traz a palavra de vida, é Ele que nos traz a palavra, aleluia, de santificação, é Ele que nos traz a palavra e diz: eu estou contigo, aleluia. Ao cheiro das águas haverá renovo, aleluia. Ao cheiro das águas, aquilo que foi cortado vai ter vida nesta noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E naquela madrugada que eu estava aqui meditando nesta palavra, eu comecei a sentir a presença de Deus, e comecei a ver o quão lindo e maravilhoso é Ele, aleluia, nas nossas vidas. Uma pessoa disse: você vai continuar pregando milagres, você vai continuar pregando que
que Jesus cura, você vai continuar pregando a palavra como você fazia antes. Dizer que Jesus curava, dizer que Jesus fazia isso ou aquilo. Eu disse, eu ainda vou continuar. Ele levou meu esposo porque é dele. Ele faz o que ele quer no tempo dele. Mas eu ainda acredito na palavra, aleluia. Nada pode cortar a fé que eu tenho em Jesus, aleluia. Ao cheiro das águas é onde vem o renovo, é na presença do Espírito Santo de Deus. E então eu fui renovada, e hoje eu posso estar aqui louvando e adorando a Ele, aleluia. Ao cheiro das águas. Parece que tudo estava perdido, parece que tudo se está perdendo, mas a igreja não pode perder a esperança. Nós não podemos perder a esperança. Aqueles que lê Bíblia sabem, conhecem que íamos passar por dificuldades, que íamos passar por perseguições, e nós não podemos desistir. Não podemos desistir. No México houve uma lei de que não poderia cantar. Podia abrir as portas dos cultos, mas não poderia haver louvor. Sabe por quê? Satanás sabe que Deus habita no meio dos louvores, aleluia. Talvez Satanás pensou o quê? Vai ser como Paulo e Silas. Eles estavam presos, e quando eles começaram a louvar, as cadeias se abriram, aleluia. É no louvor que nós vamos ter a vitória. É no louvor que a igreja vai vencer, em nome de Jesus Cristo. Satanás conhece, mas nós temos o Deus, dono de tudo, aleluia. Não é nada fácil. Não é nada fácil. Nós estamos vendo crentes com medo, desesperados. E eu quero dizer, amados, o vírus está no mercado, o vírus está no açougue, o vírus está dentro do ônibus, talvez quando você vai trabalhar, o vírus está em todo lugar. Mas Satanás está preocupado com a igreja. Satanás está preocupado com a igreja, está usando instrumentos para poder fechar. Então por isso eu e você não podemos perder a esperança. Ao cheiro das águas isso tudo pode mudar. Quando eu e você começarmos a clamar mais e mais, Deus enviará a vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Quando tudo isso iniciou, eu me lembro o ano passado, por essa época nós estávamos aqui. O senhor lembra, pastor? Nós estávamos aqui, meu esposo, meus filhos, ainda meu sobrinho Rafael. Esses dias eu estava vendo o vídeo, ele gravando, a gente cantando, pregando, adorando ao Senhor. E quando nós chegamos no México em janeiro deste ano, nós chegamos. E quando nós viemos antes, em novembro, Deus deu uma palavra para nós. Um apóstolo amigo nosso, ele estava no México. E ele disse, vocês vão fazer uma despedida no Brasil. Ele sabia que nós estávamos vindo, passar nossas férias. E ele disse, vocês vão fazer uma despedida no Brasil. E imediatamente eu pensei, meu Deus, tenha misericórdia. Será que é minha mãezinha que vai partir? Será que é um irmão meu que estava meio assim nas drogas? E eu falei, meu Deus, tenha misericórdia, Jesus. E começamos a orar, viemos com o coração muito apertado. Quando eu chego, para minha surpresa, meu irmão está firme na igreja, graças a Deus. E a minha mãe bem. E eu falei, oh Deus, misericórdia, né? Graças a Deus o Senhor mudou o quadro. Então nós voltamos feliz, contente, que realmente tudo estava bem. Minha mãe bem, meu irmão, minha família. E logo vem esta pandemia. E quando começou isso, nós imediatamente como igreja fizemos uma cadeia de oração. 24 horas a igreja, nós orando e clamando ao Senhor. De repente, a gente escutava tantas notícias, tantas coisas, e queria entrar o temor, queria entrar o medo nos nossos corações. E eu sempre dizia ao meu esposo, falei, eu não quero viver assim. Eu não quero viver com este medo, com este temor, presos dentro de casa, Alberto. E ele sempre me dizia, fica tranquila, Deus tem o controle de tudo.
E nós orávamos, e eu sempre dizia: Deus, eu não quero viver assim. Embora não saía de casa, meu esposo que sempre saía, ia fazer as compras, né? Ou meu sobrinho, e ele sempre cuidando muito de nós. De repente, eu fui contagiada. E eu fiquei muito mal. Eu já estava até despedindo da minha família, despedindo de amigos. E fiquei muito, muito mal. Eu sofria muitas dores no meu corpo, cabeça, tosse, dores horríveis. Eu gritava dia e noite, irmãos. Meu filho, uma vez ele me viu, porque eu sempre colocava o travesseiro para gritar e eles não escutar. Um dia que eu terminei de gritar, eu não aguentava, que eu olho, está meu filho, Cauã, atrás de mim, na porta, que ele não podia entrar no quarto, estava na porta. E ele: mamãe, o que é isso? Eu falei: é muita dor, filho, que eu estou sentindo. É realmente uma enfermidade horrível. Fora as dores, eu sentia muito medo. Era um medo, eu sabia que eu ia morrer. Eu sentia a morte dentro de casa. E cada vez que eu sentia que ela entrava dentro de casa, eu começava a orar, a clamar. E parecia algo vazio. E meu esposo vinha e orava por mim. E eu falava: começa a orar, porque eu sinto que a morte está aqui. E ele sempre dizia: fique tranquila, Deus está no controle de tudo. E eu sempre confiava nisso, que realmente Deus está no controle de tudo. Graças a Deus o processo, passei, muito difícil, fui melhorando. Quando eu fui melhorando, era dia 9 de julho, então era aniversário do meu esposo. Dia 8 de julho. E eu falei: vou fazer um bolo para ele. E ele ainda disse para mim: não faça, filha, você não pode fazer esforço. E eu falei: não, mas eu quero fazer um bolinho para você. E fiz. Não podíamos receber ninguém em casa, estava nós, a família, e oramos por ele, desejamos muitos anos de vida. E temos até um vídeo, uma foto, e eu via ele muito triste. Eu não entendia o que estava acontecendo. E dias antes, eu tinha tido uns 3 sonhos. E neste sonho, eu entrava na igreja. E sempre eu uso salto alto. E quando eu ia entrando na porta da igreja, meu salto quebrava. E eu seguia caminhando, sem pôr o pé no chão. Eu seguia caminhando, sem o salto. E umas irmãs da igreja me diziam: pastora, como é possível? A senhora não caiu? Que equilíbrio. E eu dizia: é os anos de experiência que eu tenho de andar de salto. Por isso eu não caí. E me acordei. E comentei este sonho para o meu esposo. Meu esposo, ele tinha o dom de interpretar sonhos. E quando ele olhou para mim, ele só deu um sorriso e disse: fique tranquila. E eu falei: meu Deus, ele não vai interpretar nada. Mas tudo bem, eu volto a sonhar. E tenho um outro sonho no qual eu ia pregar em uma multidão de gente. E quando eu estava a caminho do púlpito, eu via um banheiro. E eu entrava naquele banheiro e tinha um chuveiro. E eu falei: eu vou tomar banho. E eu comecei então a tomar banho. E de repente, quando eu saía para me trocar, tinham roubado as minhas roupas. E eu ficava desesperada, que eu estava sem as roupas. Eu falei: meu Deus, como eu vou pregar agora? E entrava a minha cunhada. E quando ela entrava, ela dizia: Raquel, estão te chamando, já é para você ir pregar. Eu falei: Ângeles, empresta sua roupa para mim. E eu usava a roupa dela e ia. E quando eu me acordei, eu falei: meu Deus, que sonho estranho. Contei para o meu esposo. E ele outra vez disse: fique tranquila. E então meu último sonho, eu estava neste mesmo lugar para pregar. E era uma multidão de gente. E quando eu via de longe, vinha uma água muito linda. A água, ela não tem cor, não tem nada. Mas essa água era linda, parecia que ela tinha um brilho especial. E essa água ia levando muita gente. E quando eu olhava, eu falava assim: meu Deus, cadê meu esposo, meus filhos, a igreja, onde estão todos? E eu ficava desesperada buscando. E de repente eu via meu esposo dentro daquela água, com muita gente que estava sendo levada. E eu comecei a gritar: Alberto, saia daí. E ele submergia, levantava e dava assim, tchau. Ele submergia e levantava e dava tchau. E eu gritando, e de repente os jovens que estavam deste lado começavam todos a falar em línguas. Era algo muito lindo que estava acontecendo. Eu me acordei chorando e falando em línguas. Meu esposo se assustou e falou: o que foi? Eu falei: nada, amanhã a gente conversa.
Aí quando foi pela manhã, eu falei para ele: Alberto, eu já te falei 2 sonhos, você não me deu a interpretação. Eu quero a interpretação deste sonho. Eu estou sentindo uma angústia no meu coração. Então essa angústia, eu sei que algo é de Deus nestes sonhos. Contei para ele, e ele deu novamente um sorriso e disse: fique tranquila, filha, Deus está no controle de tudo. Passou, irmãos, e de repente então, quando foi no dia 13 de julho, meu esposo já estava saindo do Covid. Meu esposo falou: amanheci com a dor na garganta. Eu falei: filho, vai no médico. Ele foi ao médico. Chega lá, o médico disse: o senhor está com Covid. Quando ele chegou e falou, eu falei: meu Deus. E aí comecei a sentir uma angústia maior. E eu comecei a esquecer de mim, que eu tinha que repousar, que tinha que estar tranquila, e comecei a cuidar dele. E quando foi no dia 14, o meu sobrinho, ele fala: eu também estou com uma dor na garganta. Eu falei: vai no médico. Quando ele volta, também o médico disse: você está com Covid. No dia 14, meu esposo já precisava de oxígeno. Nós pedimos um tanque emprestado para uma vizinha que também havia tido Covid. E ali então, meu esposo já estava em casa mesmo, recebendo todo o tratamento e com oxígeno. Quando foi no dia 14, na madrugada, era uma terça-feira, terça para quarta, ele estava em casa e foi piorando. E nós tínhamos muito medo de ir ao hospital, porque a gente sempre escutava: se entrou no hospital, não sai. E nós tínhamos esse temor, e entre nós falávamos: nada de hospital. Mas eu via ele tão grave, a minha família: você já levou ele para o hospital? E eram muitas coisas. E então eu falei: filho, você não quer ir para o hospital? E ele disse: não, chama tal médico, chama tal pessoa. E então fomos fazendo todo o tratamento em casa. Naquela madrugada, eu entrei no quarto, e ele guardou o celular, e eu falei: o que foi? E ele disse: eu estava fazendo algumas despedidas. E eu falei: como assim, Alberto, despedida? Você vai ficar bem. E ele disse: mas eu estava fazendo algumas despedidas. Eu não levei em conta o que ele estava falando, e começamos a orar, a conversar. E de repente, ele foi ficando muito mal. Chamamos outra médica, ela veio e deu uma vitamina para ele. E essa vitamina, ela disse: ele vai ter que reagir. Se ele reagir, tudo bem. Se ele não reagir, tem que levar ele para um hospital. E a mesma vitamina que aplicou no meu esposo, aplicou no meu sobrinho. O meu sobrinho realmente reagiu, levantou, começou a orar, a cantar junto com a gente. Mas meu esposo não reagia. E de repente então, meu esposo ali, eu deitei com ele, comecei a conversar com ele. E ele me disse: coloca louvor. E nós começamos a adorar ao Senhor. De repente eu vi que ele ficou quieto. Eu falei: Alberto? E ele já não respondeu. Eu corri para frente dele, comecei a ver que ele já estava roxo, ele estava frio. Eu comecei a clamar ao Senhor. Todos vieram para o quarto. E naquele momento, o médico que estava lá disse que ele já estava morto. E eu comecei a clamar, eu fui no ouvido dele, eu disse: espírito de morte, eu te repreendo, e eu declaro agora, espírito de vida, volta ao corpo do meu esposo. E naquele momento, irmãos, Deus fez um milagre. Meu esposo, ele não levantou, ele não sentou, como ele estava deitado, ele pulou no chão. Em línguas, ele começou a falar em línguas. Ele começou a pular, falando em línguas. Eu o abracei, comecei a falar em línguas. Todos naquele quarto começamos a chorar. Muitos foram renovados, e foi algo muito especial que aconteceu naquele lugar. Mas meu esposo, o olhar dele não estava ali, e ele somente dizia: o lugar é lindo, o lugar é lindo, o lugar é muito lindo, o lugar é muito lindo. Era só o que ele falava. E eu disse para ele: que lugar, filho, o que foi? Eu acreditava que ele estava sendo curado naquele momento, mas aonde ele estava não há dor, não há morte, não há enfermidade. Por isso ele voltou curado, aleluia, naqueles minutos, porque ele ainda estava cheio da glória de Deus, do lugar onde ele estava, aleluia. E quando então ali ele somente dizia isso, e nós deitamos ele
Os médicos que estavam ali começaram a estabilizá-lo. E nós sabíamos que tínhamos que levar ele a um hospital. E ele disse: agora eu preciso ir a um hospital. E por mais que nós não queríamos levar, e ele dizia: eu preciso, filho. Eu falei: então amanhã cedinho nós te levamos, Alberto. Tudo isso foi na madrugada. E quando então nos acordamos, levantamos pela manhã, e ele disse: então me leve ao hospital. Ele fez um último vídeo. Umas irmãs chegaram de surpresa lá para orar, para um monte de cartaz escrito. E então quando ele fez o vídeo, ele dizia: bom é estar lá na presença do Senhor, mas se Ele me deu a oportunidade de voltar, somente é para ganhar almas para Jesus. E ele então começou a dizer que lá o lugar era muito lindo. Ele acordou num lugar de paz, um lugar muito lindo, não tinha explicação onde ele estava, o lugar que ele viu. Ele só voltou para avisar que para onde ele ia é onde a igreja do Senhor Jesus vai, aleluia, na presença do Senhor, aleluia. E nós levamos ele ao hospital. Quando ele deu entrada naquele lugar, o médico disse: vou permitir que vocês, familiares, vá despedir dele. Eu disse: não, doutor, nós não vamos despedir. Eu sei que ele vai sair. Mesmo assim, entramos, conversamos com ele. E realmente, ali já era dia 15. No dia 16... que voltamos para vê-lo, não podíamos entrar. É muito triste esta enfermidade. Você, uma vez que deixa ele no hospital, você não consegue mais ver nem ter contato com a pessoa. E quando então já tinha também internado o meu sobrinho, ele voltou a piorar. O internamos também no mesmo hospital que estava o meu esposo. E no dia então 16, quando nós entramos lá, o médico disse: ele está piorando, o quadro do seu esposo é impossível acontecer alguma coisa. Clamamos ao Senhor, pedimos ao Senhor, mas o nosso Deus é Ele que dá a última palavra, aleluia. Tudo está conforme a vontade dEle, os planos dEle. E então no dia 17, nós chegamos no hospital, e os médicos então ali disseram: olha, vamos trasladar ele para um outro hospital, para um lugar melhor, para onde possamos entubá-lo, fazer algo melhor para a saúde do teu esposo. E nós aceitamos. Quando então colocamos ele na ambulância, pertinho, faltavam uns 10 minutos para chegar ao hospital, então ali o meu esposo veio falecer naquela ambulância, e hoje está na presença com o Senhor. Não é nada fácil, amados, não é nada fácil estar realmente aqui ministrando a palavra de Deus, mas sabe o que? Ainda há esperança para aquela árvore que foi cortada, porque a minha raiz, ela está no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha raiz está naquele que me dá vida, que me sustenta, e que ainda disse para mim: você ainda tem muito o que fazer. Ainda passei por tantas provas, passei pelo vale da sombra da morte, o Senhor nunca me levou, porque ainda a obra da minha vida não terminou, mas na vida do meu esposo foi terminado. Mas ainda há esperança, amados, ainda há esperança ao cheiro das águas, aleluia. O renovo vem ao cheiro das águas. Eu fui renovado, aleluia. Esse é o Deus a qual nós servimos, um Deus poderoso, um Deus fiel, aleluia. E todos talvez pensam: a árvore dela foi cortada, o ministério foi cortado, agora acabou. Mentira do diabo, porque é o cheiro das águas, é na presença do Espírito Santo que eu tenho mais força, aleluia. É na presença do Espírito Santo, quanto mais eu busco a presença dele, é onde ele me fortalece, aleluia. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei se você já não tem esperança. Eu quero dizer nesta noite, ao cheiro das águas, algo vai mudar na tua vida, aleluia. Algo vai mudar na tua vida. Não desista, não desista, aleluia. Aleluia. Muitos talvez está pensando: já não tenho mais alegria, é tristeza dia e noite, é uma decepção, as portas se estão fechando, o medo está entrando
Mas eu quero dizer, ao cheiro das águas, tudo vai mudar. Ao cheiro das águas desta noite, Deus está renovando. E Deus está dizendo que Ele está no controle de tudo. Nada acontece sem que Ele permita, aleluia. Nada vai acontecer na tua vida sem a permissão dEle. Ele ainda continua sendo Deus. Se Ele levou alguém da sua família ou não levou, Ele continua sendo Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Todos os dias eu choro. Todos os dias eu sinto muita saudade. Todos os dias eu olho para o Daniel, meu filho, parece que eu estou vendo meu esposo. Para aqueles que o conheceu, vê, ele é muito parecido. Todos os dias eu louvo a Deus. Eu falo obrigado, Jesus, por me haver deixado 2 lindos filhos. E mais me impactou quando tudo aconteceu, que estávamos já indo, levando o corpo para fazer o velório. Muitos aqui no Brasil perguntam, mas lá no México pode fazer velório? Não. Foi algo que Deus fez, porque Ele me conhece. Todas as pessoas que eu conheço que faleceu, nós sempre fomos ao velório. Eu e meu esposo tinha muito isso. Não importa quem seja, nós aí estávamos dando um apoio, uma palavra, oração, fazíamos um culto. E Deus sabe que eu não ia aguentar se eu não pudesse despedir dele uma última vez. E Deus, Ele é tão lindo, Ele cuida nos mínimos detalhes. Foi feito, quando mudou então de hospital, ele morreu no caminho, deu um paro cardíaco, uma parada cardíaca, né? Uma parada cardíaca. E quando então chegou no hospital, aí, o processo tinha que começar tudo de novo. Então, o exame do Covid, que ele tinha feito no primeiro hospital, não tinha chego ainda. Então, quando deram o atestado de óbito, foi suposto Covid. Não havia dado ainda que era Covid, porque senão não tínhamos chance nenhuma de vê-lo. Ainda eu passei muito mal quando me deram a notícia, e me levaram para a sala de emergência, e o médico dizia, se você melhorar, você ficar tranquilo, eu vou dar a oportunidade de você ver o seu esposo. E então eu pude entrar com o Daniel. Foi um momento muito difícil. Quando meu filho ali olhou para mim, ele disse, mamãe, ora para Deus ressuscitar o papai. É tão difícil isso, irmãos, porque a gente sabe e crê que Deus podia fazer. Eu ainda até orei, mas quando eu caí em mim, eu disse, filho, aonde ele está, ele não vai querer voltar. Vamos nós nos preparar para irmos com ele um dia ver, em nome de Jesus. E ali, os médicos tudo olhando, nós começamos a cantar. Quão grande é Deus. Começamos a louvar. Talvez as pessoas diziam, são loucos. Mas o que está acontecendo? Mas nós ali estávamos adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o dono da vida, aquele que tira e dá quando Ele quer, aleluia. E quando então ali, não tinha então como positivo do Covid, aí pagamos uma funerária, muito caro o processo para embalsamar, para não ter problema nenhum com as pessoas. O caixão lá, ele é totalmente lacrado, somente por um vidro dá para ver. Então, quando estava aberto, que nós filmamos, fizemos uma live para que a família aqui no Brasil pudesse ver, amigos. E quando então se abria a porta, tinha um vidro, e é muito grosso o caixão lá, então não tinha perigo nenhum de contaminar nada. Todos que foram ao velório entravam de máscaras e de luvas. Então foi muito seguro, mantemos o distanciamento e pudemos então fazer um velório digno para o meu esposo, um pastor abençoado, um homem de Deus, aonde trabalhou e foi fiel a Deus até o último dia de vida, irmãos. Foi algo assim muito lindo. E quando nós víamos no caminho trazendo o corpo, meu sobrinho me liga, ele estava internado e ele me liga.
E quando ele começa a conversar comigo, eu não tinha nem entendido que era ele. Quando eu soube que era ele, eu falei, você já saiu do hospital? E ele disse, não, eu ainda estou internado. Eu falei, mas como você está me ligando? E ele disse, porque eu pedi emprestado o telefone para a médica. Eu falei, meu Deus, eu não pude falar para ele que meu esposo já havia falecido. Ele ainda perguntou do meu esposo. Eu falei, ele está bem. E ele disse, ok. E então, irmãos, esse dia mesmo ele disse, hoje quase eu morri. Ou melhor, eu morri, porque me ressuscitaram. Quando eu me acordei, estava cheio de médicos. Eu achei muito interessante, porque no mesmo dia que o meu esposo faleceu, ele também ia falecendo. Mas graças a Deus não foi no mesmo dia, sei que a dor ia ser imensa também, mas passou-se uma semana. Os médicos me chamam no hospital e dizem que Rafael também havia falecido. Um jovem com 33 anos, cheio de sonhos, solteiro, tinha tantos planos para fazer na obra do Senhor. Semanas antes, ele mesmo dizia, algo está queimando meu coração. Eu tenho vontade de pregar, de louvar, de orar. E eu falei, glória a Deus, Rafa. Usa esse meio, usa a internet. E tem muitas pregações dele mesmo na internet. Ele começou a pregar, começou a ser usado por Deus ali. Então sabemos que Deus, Ele prepara tudo, irmãos. Ele vai preparando tudo. E quando meu filho, no dia do velório, ele disse, papai, o Senhor se foi, mas nós vamos continuar aqui no México fazendo a obra do Senhor. Em janeiro estamos pensando em voltar e continuar a obra do Senhor lá. Muitas pessoas dizem, você é louca, vai voltar para lá, o que vai fazer? Nós vamos fazer o que Deus tem e quer que nós façamos lá no nome santo de Jesus. A árvore foi cortada, mas ainda o cheiro das águas. Haverá renovo, haverá cura, haverá milagre, haverá salvação em nome de Jesus Cristo, aleluia. Antes do meu esposo morrer, ele dizia, aqui está a interpretação dos teus sonhos, flaca. E ele dizia, quando você sonhou que o teu salto se quebrou, vai haver uma ruptura, algo se vai quebrar, mas tenha certeza que a tua comunhão, o tempo que você tem de comunhão com Deus, vai te manter de pé no nome de Jesus. Quando então ele disse, aquele sonho que você via, uma multidão, que você entrou no banheiro, que roubaram as suas roupas, parece que você vai ficar desprotegida. Não acredite nisso, porque nosso Deus, Ele é aquele que cuida da viúva e dos órfãos. Deus vai cuidar de você e dos meus filhos, aleluia. Quando ainda ele disse para mim, você quando sonhou que a água me levava, eu vou para a presença de Deus, mas vai vir um avivamento para a igreja, aleluia. Vai chegar um avivamento, e eu acredito, é o que estamos orando e esperando, ao cheiro das águas, aleluia, ao cheiro das águas, algo novo vai acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Eu quero terminar aqui com este versículo que está em Jeremias 17, o versículo 7 e 8, que nos diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se fatiga, nem deixa de dar frutos, aleluia. Oh, aleluia. No início eu dizia, a árvore ela tem o mesmo processo. Muitos estão passando pelo verão, é um calor gostoso, mas muitas vezes sufocante, até chega a matar, e muitas árvores neste processo morrem, ela não vem a viver. É assim passa com muito crente, está vivendo sufocado, parece que vai morrer, parece que nada está dando certo, mas eu quero dizer, ao cheiro das águas, ela vai trazer o alívio, este calor vai embora, e você vai sentir de novo a presença do Espírito Santo de Deus, aleluia. Ou talvez você está na primavera, há muitas flores, ou talvez você está no outono, que já está chegando o inverno, e no inverno muitos têm tristeza, a angústia e a depressão, mas eu quero dizer nesta noite, se você confia no Senhor, oh aleluia,
Aleluia. Aleluia, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, aleluia, ao cheiro das águas é que nós vamos ser e ter a vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. E eu quero nesta noite orar por você. Eu quero nesta noite orar por sua casa, por sua família. Eu quero nesta noite declarar a vitória em nome de Jesus Cristo. Declarar que aquele que tem todo o poder, daquele que cuida de nós, Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite no nome santo de Jesus. Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória. Ele já está dando a vitória nesta noite. Como bem cantou aqui o servo do Senhor, depois deste culto, aleluia, o que vai acontecer? Um milagre na tua vida. Depois deste culto, algo novo vai acontecer. Aleluia. Quando a gente adora com todo o coração, o milagre acontece. Quando a gente não desiste, aleluia, algo novo acontece no nosso interior. Aleluia, nem a morte, nada pode nos separar da presença do Todo-Poderoso. E Ele está aqui nesta noite para abençoar a sua vida, a sua casa. Você pode chegar ao teu vizinho e dizer: tenha fé, ao cheiro das águas, algo novo vai acontecer na sua vida. Você pode profetizar sobre eles. Quando você estiver em alguma fila, você pode dizer para a pessoa que está lá: tenha fé, tenha esperança, aleluia. Você pode abrir os seus lábios e começar a declarar que nada vai acontecer sem que tenha a permissão de Deus, sem que tenha a permissão de Deus. Talvez é difícil aceitar. Eu passei pelo meu processo. Eu passei e perguntei para Deus muitas vezes: por que, Deus? Por que o meu esposo? Nós passamos pelos bares e vemos tanta gente sem máscara, tantas pessoas ali, e Deus somente ficava em silêncio. Mas um dia Deus chegou para mim e disse: eu o levei porque Ele estava preparado. Eu o levei porque Ele tocou o meu coração. Eu cheguei em uma igreja e eu estava ali sentada, e quando uma irmã veio e disse para mim pela segunda vez: minha filha, você não entende, mas Deus o levou porque Ele agradou o coração dele. Ele já estava preparado, aleluia, por isso o Senhor o levou. Oh amados, vale a pena servir a Deus, e é para este lugar que eu quero ir, para a presença do Todo-Poderoso. Mas ainda tenho muito o que fazer nesta terra. Você também ainda tem muito o que fazer, aleluia. É pregar este evangelho todos os dias em nome de Jesus. Deus nos está dando estratégias e tempo para isso. Você não pode ficar calado. A igreja não pode ficar calada, e muito menos fechada. Vamos adorar e orar e guerrear, e a vitória chegará em nome de Jesus Cristo. Você pode aí levantar as suas mãos. Eu quero orar em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, eu te exalto, ó Pai, eu te exalto, Espírito Santo de Deus. Eu quero pedir agora, Senhor, para estas vidas que aqui estão. Eu quero pedir, Senhor, para este homem, esta mulher, este jovem, esta criança. Oh Espírito Santo, que o Senhor derrame uma paz sobre os seus corações, que venha um renovo dos céus sobre cada um. Pai, cobre eles com teu sangue poderoso, aviva eles, renova a tua igreja, renova, Espírito Santo, renova, traz o teu fogo, faça eles entender, Pai, que nós somos autoridade nesta terra. Oh, que a tua vontade é soberana, em nome de Jesus Cristo. Traz cura nesta noite, traz libertação nesta noite, traz